O terror se encontra naquele lugar. Se eu tivesse que descrever os ais do perdido, a linguagem em que teria de usar seria excessivamente forte. Mas onde teria eu de procurá-lo? Não iria encontrar tamanha dor e sofrimento existentes naquele lugar. Lugar sombrio, lugar de eterno ranger de dente e dor. Pois que ali está a morte, lançada junto com Satanás e todos os anjos caídos. Se alguém ainda duvida de que o pecado é algo grande, peço a ele lembrar que o pecado deve ser grande porque requer tamanha graça para ser perdoado. Nosso ensinamento nesta noite diz que o perdão do pecado está de acordo com a abundância da graça de Deus. Como se para livrar-se do pecado, a riqueza infinita de seu grande coração e de amor deva ser liberalmente despendida. Deus que tem grande prazer na misericórdia, irmãos, como diz as Escrituras, de nos dar, desfrutar uma fortuna em graça antes que o pecado pudesse ser perdoado. Portanto, o pecado não é nada pequeno e é imensamente grande. Mas se você quer realmente saber quão grande é o pecado, lembre o que custou a Cristo para ser o perdoador dele. Custou a Cristo grande sofrimento, grande dor, desprezo, não só pelos homens, mas também o próprio Deus, o próprio Pai, na cruz do Calvário, por alguns instantes, vira as costas para o Filho. Porque Deus não é complacente com o pecado. Deus não pode se agradar com o pecado. E para que haja perdão dos pecados, a justiça de Deus tem que ser efetuada. A ira de Deus tem que ser satisfeita. E só havia um meio para satisfazer a ira de Deus, através da morte do seu próprio Filho. Através da crucificação do Filho, quem ele mais amava e gerou de si mesmo, que jamais pecou e nunca conheceu o pecado. Jesus teve que morrer na cruz, crucificado, transpassado, para que os pecados pudessem ser aplacados. E a ira de Deus, que era para ser despejada sobre toda a humanidade, sobre todos nós, então foi despejada sobre o seu Santo Filho, sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. O pecado que cobriu custou-lhe suor de sangue. Não foi trivialidade nenhuma. Então acompanhe ao palácio de Pilatos e ouça os cruéis açoites caindo em seus abençoados ombros. Porque é com aqueles chicotes que você é curado. É uma doença, é uma doença que precisa ser curada. É uma doença terrível para necessitar de remédio tão amargo sofrido pelo nosso Senhor. Veja os soldados levantarem-no e pregarem no alto daquela cruz. Lá ele está suspenso entre o céu e a terra para morrer por pecadores culpados em meio à inenarrável agonia, a qual o olho humano nenhum pode ver, nem nenhuma mente mortal pode entender. Contudo, jamais poderia ter havido qualquer perdão de pecado se não tivesse havido toda esta aflição da parte do substituto do pecador, a saber, Cristo. Com certeza, o pecado deve ser algo grande e terrível para precisar de um sacrifício tão grande a fim de que possa ser despojado. Enquanto, então, irmãos, muitos não têm consciência, enquanto muitos continuam alimentando vidas de transgressão e dor. Porque quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando só de infidelidade. Nós não estamos falando só em matar, em roubar.
mas também estamos falando de cobiçar, mas também estamos falando da avareza, mas também estamos falando da mentira, mas também estamos falando da hipocrisia, mas também nós estamos falando de muitas outras coisas que desagradam o coração de Deus. Porque muitos dos crentes têm a ideia de achar ou imaginar que pecado só é matar, roubar e fazer outras coisas, como cometer adultério. Saiba que não existe um pecado maior ou um pecado menor. Todos os pecados diante dos olhos de Deus são pecados, porque Deus é santo e nenhum pecado pode ser cometido contra a sua santidade. O egoísmo, o egocentrismo, o orgulho, a avareza. Muitos acham que são melhores do que os outros. Muitos acham que são mais talentosos. Muitos vivem uma vida de fofoca, de mentira, de contendas, de atrito. Muitos ficam por trás, macumunando pecado, armadilha para o seu próximo. Muitos cometem coisas tão terríveis quanto matar e roubar, porque as suas almas estão podres por causa do pecado. A hipocrisia foi um dos maiores pecados ao qual Jesus mencionou acerca dos fariseus. Homens que por fora se revestiam de uma santidade, mas por dentro eram como sepulcros caiados. Homens que andavam na sociedade demonstrando que eram homens de bens, homens com aparência de piedade, mas tinham uma vida podre, uma vida que desagradava a Deus, uma vida de mentiras e hipocrisia. Assim é muitos dos cristãos que vivem dentro das igrejas. Assim são muitos daqueles que têm a mania de olhar o outro do pé à cabeça e condenar. Assim são muitos daqueles que acham que os seus pecados são menos afetados ou menos ofensivos a Deus do que os outros pecados. Pois eu vos digo, meus irmãos, todo pecado ofende a santidade de Deus. Todo pecado, seja ele dos menores ao maiores, são uma transgressão contra a santidade de Deus. Não pense em você que o seu pecado de estimação pode ser cultivado. Não pense em você que aquele seu pecadozinho que você acha que não é nada, que você pode continuar cometendo, não vai conduzir você rumo ao inferno. Você está enganado. Quero te alertar nesta noite. Todos nós somos apartados da ira de Deus por causa do pecado. Logo então, se não houver arrependimento e verdadeira conversão, não haverá perdão dos pecados. Deus tem dado a oportunidade, Deus tem chamado os filhos, Deus tem mostrado e tem revelado o que tem desagradado, mas por causa de prazeres momentâneos, muitos têm transgredido a lei de Deus. Eu sei, irmão, eu sei que não é legal pregar acerca deste tema. Eu sei que não é bacana, não é algo bom de se ouvir. Eu sei que não é bom nós sermos confrontados. Mas eu falo para você, se não houver santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Não adianta você achar que você é melhor do que o outro irmão que está do seu lado. Não adianta você achar que Deus vai passar a mão na sua cabeça, que você é privilegiado, que você é o filho mais escolhido, melhor, não aos olhos de Deus. Pois eu vos digo, irmão, não existe, todos nós somos iguais diante da pessoa de Deus. Todos nós, Deus não faz acepção de pessoas e também não faz acepção de pecados. Então, meu irmão, diante dessas agruras e do mal que esperam no inferno todos aqueles ao qual vivem uma vida de transgressão, eu pergunto a vocês, será que vale a pena? Será que não é melhor você
nós nos convergermos e aceitar verdadeiramente os parâmetros que Deus tem para nós, para as nossas vidas. Porque enquanto eu invoco estas verdades de Deus, espero que vocês estejam dizendo: ah, meu Senhor, eu sei que meus pecados são grandes. Não é necessário entrar em detalhes pessoais, porque se o pecado de nenhum outro for grande, o meu é. Examinemos rapidamente nossos antecedentes deste ano que passou, deste mês que passou, desta semana que passou, e vejamos se não ocorre assim conosco. Vejamos se temos o direito de julgar alguém em detrimento dos nossos atos, das nossas ações, do nosso comportamento. Todavia, aquele que podia julgar, aquele que não tinha pecado, aquele que foi o homem mais santo que já pisou aqui nesta terra, abundou em graça e em misericórdia, a saber, Jesus. E quando a Bíblia nos convoca a sermos imagem e semelhança de Cristo, nós também estamos sendo convocados a sermos misericordiosos. Nós também estamos sendo convocados a estarmos prontos para ajudar, para orientar, para conduzir, para orar e para interceder pelo próximo. Vá buscar o seu diário. Ah, você não registra tais coisas nele, né? Você não registra as suas transgressões lá no seu diário. Lá no seu diário, você só registra as coisas boas que você fez. As boas obras que você fez e que muitas vezes você acredita que vão te salvar. Mas eu digo, nem por obra, homem nenhum será salvo. Por obra, por mérito e por esforço próprio, homem nenhum será salvo, a não ser pelo perdão dos pecados e pela porta que é Cristo Jesus, o único caminho para a salvação. Você tenta esquecer as más obras, então você tenta pagar por si mesmo as suas transgressões, e cada dia retiravam os mortos da cidade e os lançavam na cova daquele dia. Portanto, havia 365 dessas covas que eram abertas ano após ano. Semelhantemente, você tem enterrado seus pecados nesses 360 dias do ano. Você tem feito vistas grossas para o seu pecado, mas para o pecado do outro você tem apontado. Mas para o pecado do outro você tem comentado. Ah, você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez? Meu Deus, como essa pessoa pode fazer tal coisa? Olhemos para nossos pecados, olhemos para as nossas transgressões, olhemos para dentro de nós e clamamos pela graça de Deus para as nossas vidas, para que haja perdão dos pecados. Para que nós possamos então verdadeiramente sermos instrumentos poderosos na mão de Deus para o avanço do seu reino. Porque é isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós compromisso, aliança. Deus requer de nós, amado e querido irmão, santidade, santificação para a obra dele. Como podemos ver tantos homens e mulheres revelando algo da parte de Deus, adivinhando o futuro, com suas vidas totalmente destruídas, com a sua família totalmente destruídas, com o seu casamento totalmente destruídos, tomando dinheiro do povo que não pertence a eles, anatema, um dinheiro amaldiçoado, porque aquele dinheiro que é colocado no altar é para a obra de Deus. Mas muitos falsos santos, falsos profetas, estão se deleitando nos prazeres do mundo, usando o dinheiro do povo para o enriquecimento próprio, para comprar grandes casas e fazendas, aviões e carros. Mas eu digo a vocês,
nada ficará sem punição. Nada ficará oculto aos olhos de Deus. Todos os males, todas as más obras estão sendo registradas em um grande livro. Todos os pecados, tudo que transgredimos e que fizemos contra Deus está sendo registrado num grande livro. Não pense vocês que estes homens ficarão impunes. Não pense vocês que os arrogantes, os soberbos, os caluniadores ficarão impunes. Nenhum deles ficará impunes. E se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se não houver arrependimento, eles não passarão na porta da salvação, aonde o Rei da Glória estará esperando. Descanse o seu coração, meu irmão, e cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide da sua santidade, da sua santificação. Se preocupe mais com suas falhas e com seus defeitos, porque então Deus irá forjar você, preparar você, para que você então possa edificar outras vidas. Porque Deus não usa vaso trincado, Deus não usa vaso quebrado, Deus não usa vaso sujo. Pode ter certeza do que tudo que tem saído da boca desses falsos profetas é um monte de mentira, é um monte de coisas que não satisfazem a Deus e é somente para a destruição da sua vida. Pare de buscar falsas profecias. Pare de buscar falsas falácias humanas e volte-se para as Escrituras, volte-se para Deus, dobre o joelho na sua casa, que terá mais valor do que você ir atrás de um falso profeta. Aleluia. Tenha uma vida de oração, de intimidade com Deus, e terá muito mais valor do que você ir atrás de um falso profeta. Deus não usa homens podres, Deus não usa homens sujos. Deus ficou 400 anos sem falar com o profeta no Antigo Testamento. E estes homens eram homens de Deus, homens santos, mas devido ao pecado do povo, Deus não falou. E você acha que Deus vai ficar falando com estes falsos profetas que vivem uma vida de mentira? Abre o olho, meu irmão, abre o olho, minha irmã. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra. Muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, por não conhecerem a palavra, por não buscarem nas Escrituras aquilo que Deus quer para a sua vida. E ao invés disso, ficar correndo atrás de homens e mulheres falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. Então, somente em Cristo há perdão dos pecados. Somente Deus pode nos perdoar. Somente em Deus nós temos vida eterna e salvação. Que você possa então refletir essa noite acerca dessas palavras. Porque que grande e terrível pilhas formam alguém que não confessa os seus pecados. Jamais consigo entender, meu irmão, aqueles que não confessam os seus pecados. A alma daqueles que não confessam os seus pecados não terão perdão. E quando eu falo de confessar os pecados, eu não estou te falando para você confessar a mim os seus pecados, mas aquele que tem poder para perdoar pecados. Só há um que pode perdoar pecados. Só há um que pode livrar você da condenação e da morte. É o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe das nossas intenções, dos nossos atos, das nossas atitudes. Ele conhece cada um de vocês. Antes mesmo de você vir a este mundo, no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia pelo nome.
Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, nesta noite, eu convido a você a convergir. Eu convido você a abrir os olhos espirituais, a tirar as escamas dos seus olhos, a se preocupar mais com a sua vida espiritual, a se preocupar mais com a vida espiritual dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, de todos aqueles a quem você ama. Porque em breve tudo isso passará. Os maiores homens da história, todos aqueles que tiveram grandes fortunas e que os nomes estão nas literaturas e nos livros, passaram. Morreram, se foram. E se estes não estiverem em Cristo, sinto-lhes dizer, não importa o quão grandes obras tenham feito aqui nesta terra, mas todos estarão condenados ao inferno. Todos estarão condenados eternamente a viverem a eternidade no inferno. Então, mas há algo que quero que você se lembre. Se nada tem sido feito, ou dito, ou pensado por você, do qual você se condene. E o mesmo assim, se você não está agora amando a Deus, se por outro ano você não foi inimigo de Deus, se por outro ano recusou a Cristo e tem vivido sem uma vida de oração, sem arrependimento e sem procurar estar bem com Deus, você talvez esteja também condenado a viver o resto da eternidade no inferno. Mas se por outro ano você foi indiferente às exigências do Altíssimo e negligente com os seus mandamentos, se não tem feito nada a mais a não ser esquecer de Deus, este único pecado seria suficiente para lançá-lo no inferno para sempre, para todo sempre. Então, meus irmãos, reflitam nessa noite. Eu não estou aqui falando que do dia para a noite seremos perfeitos. Eu não estou aqui falando que nós não somos tentados a errar, oprimidos por Satanás com suas ciladas, com suas armadilhas. Eu não estou dizendo que vocês não serão tentados a errar, a pecar, que eu também não serei tentado a errar e a pecar. Mas enquanto estivermos sendo tentados, significa que estamos resistindo. Glória a Deus. Enquanto estivermos sendo tentados, significa que estamos buscando estar firme na presença de Deus. É por isso que precisamos ser renovados, ter a nossa força, o nosso vigor renovado, e somente através da palavra de Deus, das Escrituras, isso é possível. Glória a Deus. Que você esta noite entenda que até Cristo foi tentado no deserto, mas Ele jamais escolheu o mundo em detrimento de Deus. Ele jamais escolheu os manjares deste mundo em detrimento do chamado do seu Pai. Que assim como Ele, como exemplo do nosso Senhor, nós possamos também ser. Que assim nós possamos escolher o reino de Deus e o avanço do reino de Deus. Que assim nós possamos escolher ter nossos nomes escritos no livro da vida e passar a eternidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida. Soberano e eterno e poderoso Deus, mais uma noite, Pai, nós queremos render graça e louvor ao Teu santo nome. Queremos agradecer, Deus, a presença do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Pai, a Tua palavra foi pregada,
o ofício, Pai querido, ao qual o Senhor nos chamou, Pai, foi cumprido mais uma vez nesta noite. Estamos aqui porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Estamos aqui porque reconhecemos que precisamos, ó Pai querido, do Senhor para vencer as adversidades, as tribulações, as dificuldades, as afrontas, as ciladas e o levante do inimigo das nossas almas. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, inclina a tua gloriosa face sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Inclina o teu rosto, Pai querido, em nossas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, não se aparte de nós em nenhum momento, Pai. Não nos deixe prostrados, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de favor imerecido, Pai. Abençoa, Pai querido, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Molda, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Trabalha, age em favor dos teus filhos, Pai, para que estes possam ter os corações transformados, para que estes a cada dia possam de glória em glória crescer em graça e em conhecimento na presença do Senhor. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dos teus filhos, na entrada e na saída, nas portas, ó Senhor, de suas casas, dos seus trabalhos, dos seus veículos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos em Cristo, daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Pai, pelo grupo Verdadeiro Evangelho, a Supremacia de Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, fortalece os teus filhos. Em nome de Jesus, abre a mente, o entendimento deles, Pai, acerca da tua palavra e tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Que o amor de Deus, as insondáveis consolação dos santos repouse sobre o povo de Deus, sobre cada um de vocês, sobre cada um dos filhos de Deus nos quatro cantos deste mundo, não só hoje, mas para todo sempre. Que esta semana seja uma semana abençoada, seja uma semana debaixo dos cuidados e da proteção de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor Deus possa continuar nos guardando e nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no glorioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Rose pode vir aqui louvar. Vamos ouvir a irmã louvar um louvor que Deus preparou e logo após estaremos encerrando. Em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não tem como descobrir os segredos que tenho guardado pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não
Foi pensando